Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Vamos prosseguir então com o estudo da nossa porção de hoje, Parashá Korah. Parashá Korah ou Korá está em Bamidbar, Números, capítulos 16 a 18, do princípio do 16 até o final do 18. Leremos aqui os textos iniciais e faremos os breves comentários. Korah ou Korá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e Adonai está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação de Adonai? Bom, nós temos aqui referência dos profetas, 1 Samuel, que também trata de uma insurgência, contra a autoridade de Samuel, 1 Samuel 11, 14 a 12, 22, e temos referência na Brit Hadashah em Romanos 13, de 1 a 7, que é o texto que fala que nós devemos respeitar todas as autoridades instituídas pelo Eterno. Nós terminamos o estudo da porção anterior, Shlal Erá, contando aquele episódio de Miriam em relação a falar mal, a praticar Lashon Hará contra o seu irmão Moisés. E como o Eterno a puniu por isso. E uma coisa, gente, que nós temos estudado de forma contínua e falado de forma contínua é a questão da má língua, a questão da Lashon Hará. Isto efetivamente destrói qualquer tipo de relacionamento, destrói qualquer tipo de instituição. Não há quem passe por esse péssimo evento e saia ileso do outro lado. Então, por isso, a palavra ela nos dá diretrizes acerca de Lashon Hará, acerca de falar mal de alguém, acerca de falar mal de alguma instituição, acerca de não propagar absolutamente nada de negativo acerca de ninguém e de nenhuma coisa. O Eterno, ele nos capacita a vivermos nesta terra, conforme oramos agora há pouco, todo ser que respire, louve a Adonai, louve ao Senhor. Então nós temos motivos de sobra para louvá-lo, para adorá-lo, para honrá-lo, sobretudo acerca da instituição de uma ordem que ele próprio criou. E nós sabemos que ele governa todas as coisas e que há uma ordem estabelecida tanto nos céus quanto na terra. E esta ordem, por se tratar de algo que ele fez, é absolutamente imutável. Por mais que nós não concordemos, e aí essa não concordância ou essa discordância já é um problema nosso, é um problema de quem assim discorda. Por mais que isso venha a ocorrer, jamais conseguiremos mudar a vontade de Adonai. E quando nós compreendemos que ele governa todas as coisas, que ele está sobre todas as coisas e que efetivamente ele está cuidando de todas as coisas, nós descansamos na autoridade dele. Nós descansamos nas diretrizes que ele coloca para nós. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10, fala assim: não vos entregueis à murmuração, como alguns deles, retratando este evento que acabamos de ler. Não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Quem leu o texto da Parashá, viu que o Eterno manda um anjo, e esse anjo dizima quase 15 mil pessoas. Tudo isso lhes aconteceu, olha aí, a mesma frase que está aqui: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos
Aqui o texto diz: tudo isto lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Ou seja, somos privilegiados por estarmos aqui hoje. Somos privilegiados por fazermos parte da família de Adonai. Somos privilegiados por podermos nos colocar debaixo de uma estrutura que Ele criou, né? e nos contentar com ela, né? Sem insurgência, sobretudo quando a ordem, a instrução dele permanece intacta, incólume. Quando aqueles que são autoridades, que estão na condição de autoridades, mantêm a fidelidade para com Adonai. A única coisa que nos autoriza uma insurgência, e é claro, mesmo assim, dentro dos padrões da palavra, é quando alguma autoridade que foi instituída pelo Eterno, ela está agindo contra a instrução maior, que é a Torá do Eterno, a vontade do Eterno, a verdade do Eterno. E aí, queridos, a cada ano, que chegamos nesta porção, a cada ano, eu particularmente sinto um desconforto. É desconfortante falar de rebelião, para mim é. Assim como é desconfortante falar de temas financeiros, eu não sei mexer com isso. Mas, dada a gravidade da situação, nós não temos também como fugir do tema. Então nós temos que abordar o tema de acordo com aquilo que o Eterno nos instrui, obviamente, e de acordo com aquilo que Ele coloca para que a fala, a exposição possa de algum modo edificar os irmãos. Aqui nós temos, por que isso causa desconforto? Porque quando nós olhamos para esse ato de rebelião, pode dar, e aí os rebeldes sendo condenados à morte, o Eterno aqui, ele trata por exclusão, arredem, afastem-se dos rebeldes, que eu vou destruir a todos. Então, quando nós olhamos para esse número de mortes, nós somos tentados a pensar aqui que, será que está havendo aqui uma repressão à liberdade de ideia, de pensamento, Será que eu posso expor o meu ponto de vista? Será que aquilo que eu estou entendendo que é polêmico, eu posso abordar? Nós sabemos que o contexto não é esse. E é óbvio que isso está registrado em todos os estudos, que todos nós temos plena liberdade para questionarmos os assuntos que são dados. Todos nós temos liberdade para confrontarmos esses estudos com a palavra ministrada. Para aprendizagem. Isso é ser bereano, como Paulo nos garante lá na Brit Hadashah. E é óbvio que tudo isso dentro de um nível de respeito e de relacionamento de alguém que tem o Eterno, que é filho do Eterno e quer, obviamente, compor o corpo que o próprio Eterno instituiu e ocupar o exato lugar onde o Eterno o colocou, ou colocou a cada um de nós. Então o problema não está na insurgência em si, o problema está na forma e na motivação. Falei disso no nosso último estudo do ano passado, eu ouvi hoje a ministração, e é exatamente isso. O que está por trás? Qual é a minha intenção ao questionar? De que forma eu questiono? Eu questiono da forma correta, porque existe um caminho. A própria Torá, a própria Brit Hadashah nos dá um caminho a seguir. A grande questão é que muitas vezes nós abandonamos esse caminho, tal qual Coré, Datã e Abirão o fizeram, e agem por conta própria. E aí, nesse agir por conta própria, há um atropelo de normas e, obviamente, o Eterno não se agrada disso. Se nós temos aqui um modo de como proceder, por que nós faremos de modo diferente? Por que o meu modo, ou o modo de cada um que quer se insurgir, é melhor do que o do Eterno? Porque é isso que se apresenta.
É isso que acontece aqui no tocante à rebelião que foi iniciada e incitada por Corá. Então, aqui, queridos, nós temos uma rebelião do povo, né, incitada por Corá ou Corá, pode mencionar qualquer um dos dois, está correto, contra a autoridade de Moisés e de Arão. Rebelião originada aqui, conforme eu disse, qual é a intenção? Poder. Aqui já não mais se tratava de fome, aqui não mais se tratava de sede, aqui não mais se tratava de livra-nos dos nossos inimigos, inimigo demais, é gigante demais, é isso demais, eu não consigo, que o Eterno age. Não, nada disso. Aqui é fome de poder. Eles queriam o sacerdócio de Arão. Exatamente. Usurpação, inveja. Exatamente, usurpação. Eu não quero ser um com você, eu quero ser você. Eu quero estar no seu lugar. E aí, gente, nós sabemos que mundo afora há loucos para tudo. Tanto há loucos para se insurgir, quanto há loucos para seguir os insurgentes. E aqui não foi diferente. Em se tratando de Corá, que era da linhagem, de uma alta linhagem, da alta estirpe, ele consegue ainda 250 líderes. Síndrome de Lúcifer. Príncipes. Líderes, príncipes, no sentido de principais das tribos. Não foi qualquer um. Ele conseguiu arregimentar aqui com a sua fome de poder, com a sua inveja, com o dardo inflamado do maligno, ele conseguiu ajuntar no mínimo 250 pessoas. Vejam, e a acusação que é feita para com Moisés, nós sabemos que é uma acusação absolutamente infundada, infundada. Vejam aí, olha o verso 4, primeiro a reação de Moisés. Tendo Moisés ouvido isto, caiu sobre o seu rosto. Não esperava, ele foi pego de surpresa, um ataque de surpresa. Agora vamos imaginar, Moisés não esperava e se depara com uma cena de um rebelde com 250 asseclas ao seu lado. Como que isso aconteceu sem que Moisés percebesse? Eles estavam vizinhos ali, na congregação. Tudo feito nos bastidores, tudo feito às ocultas. Tem a rebelião que ela é manifesta e tem a rebelião oculta. Isso tudo foi sendo o quê? Trabalhado. Obviamente, como nós sabemos, pela disposição do tabernáculo, cada ponto cardeal, norte, sul, leste e oeste, tinha 3 tribos, e os principais das famílias estavam ao redor do tabernáculo. Então, somos todos vizinhos, somos todos vizinhos, estamos juntos, literalmente estamos juntos. E obviamente, para chegar aqui nessa situação, houve um motim anterior, houve um pé de ouvido, olha que eu não estou concordando com o que Moisés está fazendo, com o que Arão está fazendo, afinal de contas, todos nós somos parte da congregação. Afinal de contas, toda a congregação é santa. Que história é essa de só Moisés e só Arão? Eu também posso, vocês também podem. Então esse foi o movimento que foi feito e abruptamente chega para Moisés nessa situação, verso 2, levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Então, é o que o rebelde faz e o que os outros aderem, mesmo sem perscrutar, mesmo sem investigar a intenção, a causa, o que está por trás disso. Obviamente, nada obstante se tratarem de principais, entre aspas, uma coisa é ser principal em nome, em titulação, e outra coisa é ser principal em espírito.
Por isso Yeshua diz lá para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Importa nascer de novo. Não é andar na carne, é andar no Espírito, é depender do Eterno, é ter clareza, discernimento, sobretudo em relação às instruções do Eterno. E aquilo que nós sempre estamos comentando nos nossos estudos: se nós conhecemos as instruções, ainda que por princípios, nós rechaçamos de plano qualquer insurgente que venha tentar manipular a palavra para criar um movimento contrário a uma ordem estabelecida pelo Eterno. Muito fácil, e isso, obviamente, isso é capacitação do alto que o Eterno nos dá à medida que vamos relacionando com Ele. Isso é ser homem, ser uma mulher espiritual, um relacionamento tal com o Eterno, que quando algo de anormal surge, imediatamente é identificado e imediatamente somos preparados para repelir, para afastar, e para entregar para o Eterno, conforme o caso. E assim Moisés o fez, diante dessa situação, prostrado, rosto em terra, não entendendo exatamente o que estava acontecendo, nada obstante, obviamente, saber que era uma disputa de poder, ele coloca a situação num nível espiritual tal que o Eterno agora vai julgar. E nós lemos, vemos, sabemos os resultados disso. Lá no verso 9, Moisés responde para Corá: acaso para vós outros é coisa de menos que o Deus de Israel vos separou da congregação dele para vos fazer chegar a si, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo dele e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? Ou seja, vocês não estão felizes com o lugar que o Eterno os colocou? Vocês não estão felizes com a posição no corpo estabelecido do alto? Qual é o motivo, afinal de contas, de ter que mexer nessa estrutura? Aí vem a análise da motivação. Qual é a motivação? E aqui, queridos, numa tradução, as 3 etapas descritas logo no primeiro verso acerca dessa insurgência, elas revelam exatamente esta kavaná, esta intenção. Encheram-se de soberba, levantaram-se e conjuraram-se. A soberba os moveu para que eles fizessem o levante e manifestassem a indignação. Podia ter sido rompido lá no início, se algum deles tivesse se oposto, sido oposição a essa ideia, um dos principais. Sem dúvida, exatamente. Foi o que eu disse, 250. Se 1%, 2,5%, 3 pessoas tivessem feito ali um movimento contrário, teria dissuadido desse propósito. Mas nós não temos notícia de ninguém que tenha se insurgido. Ou seja, esses aqui aderiram ao protesto, à rebelião. Se teve alguém que não concordou, ele saiu fora. Não está incluído nos 250. Mas não tem relato. Os 250 todos aceitaram. Aceitaram. Todos tinham a mesma mentalidade, Gente, nós temos que tomar cuidado, porque, como a gente sempre fala, qualquer ato contrário à norma, contrário à palavra do Eterno, esse ato ele é pautado por uma mentira, mas não é uma mentira absoluta, não é aquela mentira que você pega, tão absurdo, não, exatamente, ela é floreada, ela é trabalhada, ela é sofismática. Começa assim: toda congregação é santa,
É uma verdade? Sim. Claro que é uma verdade. É uma verdade. Toda congregação é santa. Isso é uma verdade. Não é santo no sentido de santificado, de justificado. Toda congregação, né, parte desse pressuposto. Povo de Adonai, povo separado, toda congregação é santa. Então é uma verdade. Agora, esta afirmação, ela é seguida de uma outra. E aí a gente percebe o engano. Por que então vos engrandeceis sobre o povo de Adonai? Aí ele tira. Quando? Quando houve esse engrandecimento? Da parte de Moisés, obviamente. Onde que Moisés deixou a instrução do Eterno e agiu por si só? Quando que ele impôs a vontade dele? Se não, tudo o que está escrito, né, ele ouvia de Adonai e repetia para o povo, e transmitia ao povo. Aliás, esse foi o pacto lá atrás, do próprio povo. O povo diz, não, tudo que o Eterno falar com você, nós faremos, nós cumpriremos, estamos aqui para obedecer. Então nós não vemos, gente, não há, esse episódio não existe, né? E aí sim, misturou agora uma outra assertiva junto com a primeira, para tentar esse golpe, né? Por que vos engrandeceis sobre o povo de Adonai? Vocês estão humilhando a congregação, né? Esse engrandecimento, isso é uma humilhação, né? Vocês estão colocando peso aqui demais em cima da congregação. Sem dúvida nenhuma, o diálogo se pautou por isso. Porque para dizer que eles tinham se engrandecido, né, em que sentido? Nós não encontramos nenhum supetâneo que possa justificar esse tipo de afirmativa. Muito pelo contrário, Moisés era super humilde. Né? Exatamente, né? E aliás a palavra registra o homem mais manso que existiu. Nós começamos falando do episódio de Miriam, da irmã dele, onde, ofendido, ele... Orou. Oi? Ele orou, ele ainda pediu o Eterno para que livrasse Miriam das consequências do pecado. E nessa situação ele intercede também pelo povo. Sempre intercedendo pelo povo, sempre buscando cumprir a sua missão, né? A missão que o Eterno tinha dado para ele de forma legítima, de forma íntegra, proba, né? Rebelião, queridos, rebelião, eu peguei o significado no dicionário: ato ou efeito de rebelar, recusar-se a obedecer uma autoridade legítima, insurreição, levante, sublevação, qualquer oposição a uma autoridade ou uma instituição de poder. Isso é rebelião. E é interessante que nós, em se tratando da palavra de Deus, né, em se tratando do nosso relacionamento com o Eterno, nós temos algo que é absoluto. Nós trabalhamos com o absoluto. Nós somos o único povo que trabalha com o absoluto. Né? Tudo o que o mundo apregoa é relativo. Tudo que se apregoa foca no ser humano, no humanismo, no relativismo. Aqui não, aqui nós temos um absoluto que foca no ser humano como o Filho do Eterno, feito à semelhança dele, para viver em santidade, assim como ele é santo. E a ordem vem de cima para nós: sede santos, porque eu, Adonai, o vosso Deus, sou santo. Sou santo. Então essa é a ordem, né? Nós trabalhamos com essa premissa, verdade absoluta. Então a palavra do Eterno, a Torá, a instrução dele é a verdade absoluta, é a única verdade. Sobretudo porque nela nós temos a maneira como nós vamos discernir situações e agirmos de acordo com um alto padrão que o próprio Eterno já estabeleceu. Então, e isso tudo, gente, para cumprirmos o plano dele para nós. Lá em Romanos 8, 28 a 30, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Adonai, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho,
a fim de que ele, o filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então aqui, lá na Brit Hadashah, já nos apresenta um modelo perfeito que passou por aqui, foi aprovado em todas as coisas, no qual nós estamos inseridos, e ele já ressuscitou como primícias, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Yeshua é o nosso irmão mais velho. Yeshua é o nosso modelo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? Nós seguimos as pegadas, as pisadas dele, né? Dando conta de que ele nos ensinou, ele nos adverte o tempo todo que nós agimos segundo os padrões do Pai. Não queiram fazer segundo os seus padrões, os nossos padrões. Disse ele: eu vim para cumprir tudo que o Pai me designou. As minhas palavras não são minhas, são do Pai que me enviou. A minha comida consiste em fazer a vontade do Pai que me enviou. Ou seja, dependência absoluta. E se nós dissermos que somos discípulos dele, nós devemos andar assim como ele andou. É um mandamento também, está na palavra. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Como ele andou? Em plena obediência, em plena dependência. E se nós andarmos em plena obediência, em plena dependência, nós não caímos em esparrelas desse tipo. A sabedoria que vem do alto, o Ruach HaKodesh, que nos é dado à medida que buscamos confirmação do nosso relacionamento com o Pai, nos dá discernimento para que nós consigamos nos desvencilhar de qualquer arapuca, de qualquer armadilha espiritual, porque nós sabemos que só tem uma finalidade. Qualquer arapuca é colocada diante de nós com o objetivo de nos fazer sucumbir. Obviamente, um ato de desobediência é um ato de rebelião, e um ato de rebelião é tido na palavra como feitiçaria. Culto a demônios. Olha, vejam bem, o que é feitiçaria? Feitiçaria é culto a demônio. Ou nós estamos servindo ao nosso único Deus e Pai, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, Criador de todo o universo, ou se nós formos por esse caminho, estaremos cultuando a demônios, estaremos praticando feitiçaria, idolatria e por aí vai. E o destino de quem assim age, por óbvio, é a perdição eterna. Será aquele que assim age, será desarraigado, arrancado com raiz e tudo. Então não terá o Olam Rabá, não viverá na eternidade. Quem foi o primeiro rebelde? Rebela-se. Exatamente. Exatamente. Por isso, gente, nós sempre falamos, por princípios, nós falamos aqui acerca de instrução. Nós, homens, cumpre-nos, enquanto homens, maridos, orientar a nossa esposa, como pais, ensinar aos nossos filhos, como profissionais, de igual modo, tratarmos os nossos funcionários, ou aqueles que eventualmente estiverem sob nossa autoridade, de modo a que eles conheçam esse caminho, conheçam o verdadeiro caminho, conheçam a verdade, não uma verdade, a verdade. Então, quando a esposa, por exemplo, também tem o seu papel, cada um de nós desempenha um papel. Se algum de nós não cumprir o seu papel, resulta nisso aqui, em rebelião. Por quê? Porque vai haver falha na transmissão dessa ordem hierárquica, vai haver falhas, e essas falhas, obviamente, refletirão, por exemplo, nos nossos jovens, nos nossos filhos, que por sua vez, não tendo sido instruídos adequadamente, também não instruirão os seus filhos, e nem os filhos dos seus filhos, e por aí vai. Está formado o círculo vicioso da rebelião. E isso é muito fácil de notar hoje, na sociedade em que vivemos.
Nós temos hoje essa última geração que não conhece o que é, aliás, umas 2 gerações para trás aí, não conhecem o que é respeito para com a autoridade. Aliás, não sabem nem qual é o conceito de autoridade. Não respeita sequer o pai, sequer a mãe, né? Quanto mais as outras autoridades, né? Conforme eu disse lá em Romanos 13, fala que todo homem está sujeito às autoridades que foram por Deus instituídas, porque não há autoridade que não tenha sido instituída por ele. Ah, mas aquela pessoa é corrupta, aquela pessoa é isso, ele está lá para um fim. Para o justo ele vai ser justo, para o injusto ele vai ser injusto. Ele está lá para um fim. Instrumento do eterno. Se é vaso de honra ou de desonra, isso é com o eterno. É autoridade, cumpre nos obedecer. A única exceção de não obedecer, como já falei, é se, obviamente, essa autoridade emitir uma ordem que nos obrigue a agir de acordo com a nossa emuná. Aí sim nós estamos autorizados. Oi? Nos obriga a agir de modo contrário à nossa emuná. Contrário à nossa emuná. Ok, então, contrário com a nossa emuná. Ou seja, que nos faça andar em discordância, em desobediência ao Deus a quem servimos. Então, se recebermos uma ordem dessa natureza, obviamente nós estamos isentos de cumpri-la. E tão somente nesse caso. É o que aconteceu com Pedro e João. Né? Importa obedecer a Adonai, ao Altíssimo, do que a homens. Ou seja, eles falaram isso com autoridades instituídas pelo Eterno, com sacerdotes, mas eles tinham pleno conhecimento, convicção de que naquela circunstância eles estariam agindo contrariamente à ordem do Eterno. Então, queridos, com relação a essa ordem de hierarquia, entra aquele verso que está em Salmo 42:7, que fala: um abismo atrai outro abismo. Um abismo atrai outro abismo. Aí em 2 Timóteo 3, versos 2 a 5, fala assim: como que os homens, os seres humanos seriam nos últimos tempos? Seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais aí, pai e mãe, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, ou seja, não tem como estabelecer uma paz, né? O espírito é de guerra o tempo todo, porque não está sujeito à autoridade. Cruéis, sem amor para com os homens, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Adonai, tendo a aparência da piedade, mas negando a sua eficácia. Tendo aparência de piedade. Yeshua trata desse tema também muito bem. Como detectar essas aparências de piedade? Pelos frutos. Pelos frutos conhecereis. Então não adianta ter aparência de piedade. Como essa pessoa vive? Como ela é na casa dela? Como ela ordena a própria casa? Como ela é como profissional? Como ela é na sociedade? Enfim, quais os frutos que são produzidos e que se esses frutos estão de acordo com os mandamentos do Pai. Lá em Jeremias, discutimos esse tema também dias atrás. Em Jeremias 17:5 diz que maldito é o homem que confia no homem, que faz da própria carne o seu braço. Ou seja, aqui, queridos, muita gente tem dúvida acerca desse verso, pensando que nós não podemos confiar em ninguém. Não é isso que diz o texto. O texto nos coloca no centro deste questionamento. Por quê? Porque na maioria das vezes, né, nós confiamos nas nossas habilidades, nas nossas capacidades, tanto intelectual quanto físicas, né? Então, desta maneira, nós imaginamos que vamos agradar o Eterno. Mas, na verdade, né,
Trata-se de um culto de si mesmo. Trata-se de confiar em si mesmo, de fazer a própria vontade. Então, esse homem ou essa pessoa é maldita. Pois não. Não sei o que Deus pediu. No verso 7 aí, do mesmo Jeremias, diz assim: bendito o varão que confia em Adonai, e cuja esperança está em Adonai. É exatamente isso. Enquanto aquele que confia no homem, ele faz da carne o seu braço e aparta o seu coração de Adonai. Ou seja, o coração está longe. O 8 diz assim: porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem calor, mas a sua folha fica verde, e o ano todo de sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Amém, aleluia. Queridos, o tema rebelião nos remete a uma ação contrária, né, no sentido de estabelecermos ou restabelecermos a ordem. Né? E para restabelecermos a ordem, nós precisamos identificar a origem. A origem. E conforme eu falei, às vezes começa dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Por isso, cada qual desempenha o seu papel de acordo com as instruções que já estão determinadas na palavra. Isso, porque quando agimos desta forma, não tem risco de errarmos. Se as esposas, por exemplo, elas respeitarem a autoridade dos maridos, a paz será absoluta no lar. Aquilo que for direcionado será cumprido. E a palavra para as mulheres, inclusive, é uma sujeição de autoridade como a Adonai. Mas espera aí, o Eterno, ele equipara o marido a ele? Autoridade, gente. O Eterno instituiu o homem como autoridade. Quando uma mulher não respeita o marido, ela está dizendo, ela está se insurgindo, na verdade, contra o Eterno, que o estabeleceu como tal. Um pai ou a mãe que não educa o filho da forma como a palavra diz, na disciplina e no conselho de Adonai, lá está em Efésios 6,4, estão se rebelando contra Adonai, porque ele assim determinou. Agora vem a educação mundana e nos diz o quê? Não, mas vocês são fundamentalistas, extremistas, isso é um absurdo, eu fui criado assim, fui criado assado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, querendo uma ingerência sobre uma instrução infinitamente superior, num padrão infinitamente superior, não compreendendo que a formação ela é muito mais espiritual, e obviamente isso abarca todo o ser, mas quer tratar o caso como inserido num contexto mundano, o que obviamente nós temos que zelar. Interessante, queridos, que o que nós vemos hoje nos próprios movimentos religiosos, dado aí o seu número, dado a vários ensinos equivocados, enviesados, esses próprios movimentos estão em franca rebelião contra Adonai. Interessante que no estudo dessa porção, eu me deparei com o texto de Jó 24:13, que fala que são pessoas que se rebelam contra a luz. Pessoas que se rebelam contra a luz. E aí, obviamente, isso me chamou a atenção lá na Brit Hadashah, palavras de Yeshua. Lá em João 3:19-20 diz: e a condenação é esta, olha aí a condenação,
que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O que fez Corá, Datã e Abirão? Agiram na surdina, certamente na calada da noite, para que ninguém visse, para que as obras, para que aquilo que eles estavam fazendo não fossem reprovadas. E uma vez firmado o levante, aí o movimento já veio pronto, já veio inteiro. E conforme eu disse, queridos, nós trabalhamos com o absoluto de Deus, né? Nós temos aqui uma palavra que ela é infalível e que para nós, né, dado o grau de santidade e o grau de infalibilidade, né, nós não temos opção de modificá-la. E aliás, somos severamente advertidos que se nós tivermos a pretensão de modificar essa palavra, seja para acrescentar ou seja para tirar, ai de quem assim o fizer. Então, não há como, por exemplo, aqui no caso em exposição, não havia como Moisés atender aqui aos reclamos dos rebeldes. Por quê? Porque, obviamente, estava contrariando uma ordem que já tinha sido instituída. Como dar para eles uma ocupação que o próprio Eterno já havia definido. Como Moisés poderia atender a isso? Não, mas afinal de contas eles são meus parentes, todo mundo aqui são parentes, eu gosto muito dele, estou vendo que ele está muito nervoso, se eu não fizer isso ele vai até embora, então eu vou abrir uma exceção. Nós sabemos que isso não funciona. Nós sabemos da responsabilidade de uma pessoa que está na liderança, de uma pessoa que está designada para apontar o caminho, cujo caminho não permite desvios nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, é o caso efetivamente de confronto com a palavra, com a palavra. E aí me chamou a atenção outro texto, 2 João, capítulo 10, abre por favor, segunda carta de João, capítulo 10 não, 2 João, eu acho que é 10, eu acho que não tem capítulo não. É verso 10 então. Quem achar pode ler, por favor. Se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino... Volte 1 ou 2 versos só para contextualizar. Muitos enganadores saíram pelo mundo, pessoas que não confessam que Yeshua o Messias veio como ser humano. Tais pessoas são enganadoras e anti-messias. Cuidem-se de si mesmos para que não percam o resultado de seu trabalho, mas recebam a plena recompensa. Quem não permanece fiel ao que o Messias ensinou, não tem Deus. Quem permanece fiel ao seu ensino tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa, nem mesmo lhe digam Shalom, porque a pessoa que lhe diz Shalom participa de suas obras malignas. Queridos, isso aqui é um mandamento. E aí, estamos cumprindo? E aí, nós vamos flexibilizar? Nunca o recebais em vossos lares, nem os cumprimenteis. Aqueles que negam Yeshua como Mashiach, aqueles que conhecem ou já conheceram, já participaram e agora já não participam mais. O que fazer nessa situação? Isolar, né? É um mandamento. Agora, nós vamos... não, mas não é bem assim. Isso aqui você está sendo legalista, você está sendo radical. Isso é radicalismo. Não é assim que se interpreta.
Como se interpreta? Nunca o recebais em vossos lares, nem os cumprimenteis. Qual outra forma de se interpretar isso? É mais claro, forma de ficar mais claro. Obviamente, queridos, nós temos que orar por essas pessoas, né, para que elas se arrependam, cheguem ao arrependimento. Se houver arrependimento, nós devemos estar prontos para recebê-los. Tal qual um rebelde. O rebelde quer ir embora, que ele vai embora. Agora, como fazer com ele? Se ele se arrepender e quiser voltar, estamos prontos para perdoar, estamos prontos para recebê-lo, de acordo com os padrões da palavra, não de acordo com os padrões de A, de B e nem dele, de acordo com a palavra. 2 Timóteo 2,19 está escrito: entretanto, o firme fundamento de Adonai permanece, o firme fundamento dele permanece, tendo esse selo: Adonai conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome de Adonai. O que é apartar-se da injustiça? Do que está falando aqui? Primeiro, o eterno, o firme fundamento de Adonai permanece, tendo esse selo, que Adonai conhece os que lhe pertencem. E aí ele determina: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome de Adonai. Eu posso professar o nome de Adonai e fazer coisas contrárias à palavra de Adonai. Aparte-se, afaste-se, corra para bem longe. Daquele que não quer consertar, né? Porque às vezes a gente está caindo. Não, obviamente, estou falando aparte-se da injustiça. Da injustiça. Né? Injustiça é o contrário de justiça. Então, o grande problema que eu vejo, e a gente está sempre advertindo acerca disso, é com relação à educação que nós recebemos. Uma educação humanista, relativista e até romântica. Né? Porque hoje, afinal de contas, falar do amor, né, é o amor, e a palavra fala o que é o amor. Amar consiste em obedecer os mandamentos do Pai. Esse é o verdadeiro amor. Aquele que diz que me ama e não obedece aos meus mandamentos é mentiroso. Então, o amor aqui, ele é condicionado à fidelidade. Do mesmo jeito, gente, nós não falamos que amamos aí o nosso cônjuge, né? Se eu digo que amo, eu tenho que ser fiel a ela. Eu não posso falar que a amo e ser infiel. Isso não existe. Então, esta fidelidade, num caso tão simples, né, trazendo isso aí para o contexto e relacionamento com o Pai, né, nos requer aqui, nos demanda muito maior atenção. Pois não, Pedro? Tem um versículo que fala assim, que eu estou tentando até achar que agora, nós devemos deixar a nossa vã maneira de viver, aquela maneira que fomos educados pelos nossos pais, Tem Pedro. e transformarmos a nossa mente com a palavra eterna. Yeshua disse que às vezes os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Temos que ficar atentos à origem do movimento filosófico, relativismo cultural. É só ir lá dar uma estudadinha para ver a origem desse relativismo cultural. Isso veio, é claro que existe coisa relativa? Existe, mas nem tudo. E o relativismo cultural ele veio com o objetivo de chegar até essa estrutura. Foi aos poucos até atingir o padrão da Torá, né? Chegar lá e questionar, dizer que tudo é relativo. Por exemplo, tudo é relativo. Então, no 25º andar do prédio, sem paraquedas, você vai ver se existe força da teoria da relatividade ou não. Né? Então, assim, não é tudo relativo. A força da realidade ela é absoluta. Ali não tem jeito. Né? Então, a gente precisa ficar atento a isso, porque às vezes entra um pensamento em nós, não é porque a gente está com aquela maldade de fazer errado, não. A gente está fazendo errado porque a gente está sendo sábio, não está dependendo do Eterno para nos ajudar a pensar de forma correta. Exatamente. Capítulo 16, aí, versos 21 e verso 26. Apartai-vos do meio desta congregação, aqui agora já é juízo, e os consumirei no momento.
E disse à congregação: apartai-vos, peço, das tendas desses homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Essa passagem, gente, ela faz coro no Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados. Então aqui Adonai dá a ordem para que se afaste, que o povo se afaste, né, desses homens perversos, para que eles não se tornem cúmplices, né? Então, apartai-vos, acabamos de ler, apartai-vos, aquele que segue Adonai, aparta-se da injustiça, aparta-se do perverso, né? Essa foi a ordem dada aqui pelo próprio Deus. Lá no verso 41, nós lemos, né, depois de tudo, do juízo realizado, nós vemos aqui a falta de juízo do povo, né, e continua a murmuração. Verso 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo de Adonai. Absurdo. Tem que culpar alguém. Moisés que matou, foi? Foi acusado. Ele e Arão, vós matastes. E a palavra diz, queridos, toda a congregação murmurou. E aí, qual foi o resultado dessa murmuração? 14.700. 14.700 mortos. O anjo da morte, né? Porque Moisés falou logo para Arão fazer Espiar o pecado. Aí é que está, Arão aqui representando, até mesmo apontando para o Mashiach, ele sai com incensário no meio do povo, né, orando, intercedendo e pedindo, clamando ao Eterno, porque senão, arriscando a própria vida, não iria muito mais. entendeu? E aí sim fez cessar a praga, né? Olha a responsabilidade do líder. Teve que clamar ao Eterno, porque senão ia dizimar todo mundo. Quem estava sendo acusado, né, foi lá acessar. Pois é, e essa toda a congregação foi, olha para você ver como que começou, aquilo que conversamos. Se tivesse feito cessar lá atrás, nada disso teria acontecido. Agora nós estamos aqui diante de uma outra acusação, né, porque os rebeldes morreram porque eram rebeldes, mas agora a morte deles está sendo atribuída aos líderes. Vocês mataram essas pessoas, murmurando, acusando Moisés e Arão, e aí Arão intercede pelos próprios acusadores. Mais uma vez, gente, cuidado com a língua, cuidado com Lashon Hará, não é? Lashon Hará liberta poderes destruidores. A grande questão é que, não sei se infelizmente ou infelizmente, mas muitos não têm ainda uma experiência espiritual acerca do que acontece no mundo espiritual quando se envolve ou está envolvido em coisas dessa natureza. Só um pedacinho de Provérbios 31, da mulher sábia, só um Uhum. trecho. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando ela fala. Li e repeti várias vezes para o esse texto no Shabbat, entendeu? Aí a mulher Quando sábia, ela né? fala, suas palavras são sábias. Aí você leu da mulher sábia, né? Entendeu? Aí depois ia falar da mulher estranha. Justo, né? Então, queridos, sem dúvida alguma, né, nós devemos ser zelosos, todos nós, não é, com a nossa fala. E quando falarmos, né, que efetivamente seja para edificação, para exortação, para apontar o caminho, A bênção. né, para bênção, exatamente. Não para amaldiçoar, pois não. Quanto a essa questão do Lashon Hará, é interessante que quando
conforme Ele nos ensina. Eu tenho buscado de Deus isso para sondar meu coração em relação a isso, porque isso é muito sutil, isso entra na gente assim, sem querer, a gente faz um comentário de um jeito, quando a gente vê aquilo já é Lashon Hará. E uma coisa que o Eterno tem me falado é que quando nós cometemos Lashon Hará, os nossos pés ficam todos sujos, pretos, de pó preto, nos impedindo de irmos para proclamar as boas novas, né? Não estamos calçados com o evangelho da preparação da paz, mas com os pés realmente negros, né? O Senhor tem misericórdia, nos ajude a vencer e sermos aprovados mesmo, né? O Tiago fala que quem domina a sua língua é o perfeito varão. É a coisa mais difícil que tem, o Senhor nos ajude, né? Queridos, já finalizando, e aí agora eu vou citar um texto de Hebreus 13, 17, diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Gente, não é fácil estar à frente de um trabalho espiritual. Não é fácil. Aliás, os bons líderes, todos que eu já ouvi, todos falam dessa dificuldade. E quem está aqui desde o princípio, né, sabe que eu estou aqui por uma contingência. Não queríamos, Estou aqui por uma contingência. Então, não é fácil. Agora, é um papel que o Eterno me colocou e que eu tenho que desempenhar. Eu espero, né, fazer isso da forma mais suave possível. Agora, nunca, jamais, né, flexibilizarei a palavra para agradar A ou B. Nunca. Zero de chance. Por quê? Porque eu estou aqui, né, eu fui chamado para ser um prumo, né, de acordo com o prumo maior. Obviamente, eu estou aqui para colocar esse prumo na nossa vida, na minha primeiro, né, e me ajustar de acordo com esse padrão. Agora, cumpre a vocês, obviamente, conferirem, né, isso é sim isso está para vocês, de conferirem tudo que for ministrado e questionarem, conforme eu falei no princípio, né, com todo respeito, de acordo com o que está na própria instrução, né, para que eu não arrede nem milímetro da própria palavra. Eu quero ensinar, né, preciso ensinar, e eu tenho convicção de que eu estou fazendo, né, com toda honestidade do meu coração, com toda sinceridade, né, para que vocês, né, para que eu primeiro e depois vocês, né, sejam aprovados perante Adonai. Agora, eu sei que não é fácil. Isso é muitas vezes extremamente pesado. Por isso eu preciso dessa cooperação, né, no sentido de que vocês cuidem de absorver e conferir o ensino, né, e se tiver qualquer questionamento, podem fazê-lo com maior tranquilidade. O que não pode é um questionamento ser passado por uma outra pessoa que não tem, talvez ela não vai ter um entendimento de acordo com o contexto que aquela palavra foi ministrada, e aí pode já surgir um conflito que resulta nessa proporção aqui. E a palavra é muito clara: se tem um problema com A, eu vou até A. Se eu tenho um problema com B, eu vou até B. Eu não falo com A sobre o problema de B. Entendeu? Então, cada coisa de acordo com as normas estabelecidas pela própria palavra. Adilson, Pois você não. parece que falou aqui, se houver omissão na função, pode causar rebelião. Não foi uma coisa mais ou menos assim? Sim. Se Moisés
que não teve essas falhas, passou pelas rebeliões, Imagine nós, né? né? Exatamente. Então, queridos, às vezes a pessoa fala assim: ah, mas tem que ter amor pelas ovelhas. Volto a dizer, gente, o verdadeiro amor pela ovelha não é pela vida dela aqui, é pela vida dela lá na frente. Esse é o verdadeiro amor. É querer que essa ovelha esteja salva lá, não agora. É óbvio que se ela for ovelha, ela vai andar de acordo, vai obedecer a instrução do Pai, não um comando apenas. Ela obedece a instrução do Pai, que está sendo ministrada por alguém que o Pai colocou. E essa ovelha, aí sim, ela será conduzida e aprovada lá na frente. A grande questão é que muitos líderes, infelizmente, para ter a ovelha, eles negociam a palavra. Agora, neste momento. Nós sabemos qual será o resultado lá na frente. Então, conforme já disse, antes de amar as ovelhas, eu amo ao Altíssimo e a palavra dele. E é sob essa batuta é que eu vou reger as ovelhas. Então, é de acordo com a orientação exclusiva dele. É de acordo com a verdade. Como Paulo disse lá em Atos 24:14. De acordo com tudo que está na Torá, nos apóstolos, nos profetas. É esse caminho. Nunca negociar para ganhar membros. Se tiver que fazer isso, vai ficar sem ninguém. Se eu tiver que negociar a palavra para ganhar pessoas, sem chance. Sem chance. Lucas 17, versos 1 a 3. É inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na emuná. Isso é inevitável. Isso vai acontecer. Conforme a Raquel acabou de falar, assim com Moisés e Arão, que eram da forma que eram, isso aconteceu, é inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé. Mas ai da pessoa, olha aí, a mesma situação lá de Judas. Ai da pessoa por meio de quem vêm os escândalos. Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que induzir um desses pequeninos a pecar. E nós temos textos e mais textos que falam que nós temos que fazer de tudo para retificar o caminho do pecador. 1 Coríntios 11, 18, 19. Queridos, lembrando que a nossa salvação, ela acontece para que não pequemos. Então nós somos salvos dos pecados, não nos pecados. Se nós, que já fomos salvos, continuamos a pecar, não pensemos que vamos obter salvação. A própria palavra garante que não. Fala que nós já estamos crucificando de novo o Filho de Deus. Então, a advocacia dele, a interveniência dele junto ao Pai, o ministério é para condutas acidentais. Eu não quero de jeito nenhum pecar e eu acabo pecando. Nunca de forma deliberada. Antes de você ler Hebreus 13, eu queria ler o 17 e o 18. Pode ler. Obedeçam a seus líderes, se submetam a eles, porque eles cuidam da vida de vocês como quem deve prestar contas. Portanto, torne sua tarefa uma alegria e não um sofrimento, porque isso não lhes trará nenhum proveito. Continue orando por nós, porque estamos certos de ter a consciência limpa e desejamos nos conduzir da forma apropriada em tudo que fazemos. Amém. Particularmente peço que façam para que eu seja devolvido a vocês em breve. Amém. Posso ler aqui 1 Coríntios 11? Pode. Estava tendo aquela
discussão lá se a mulher tinha que orar com a cabeça coberta ou não, se o homem tinha que orar com a cabeça coberta ou não, estava uma confusão, né? E Paulo fala, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, como assembleia, né? E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. As divergências, elas são boas, elas vão mostrar quem já está aprovado, quem ainda não está, quem precisa crescer mais na palavra. Isso mesmo. Queridos, então que possamos, diante desse estudo, mais uma vez, esse triste episódio, possamos eliminar do nosso coração toda a autoconfiança, a soberba, todo sentimento que nos coloca como governantes, desta vida, ao invés de dependermos do Pai, que nós possamos eliminar isso e busquemos com um coração sincero a dependência de Adonai, confiando que Ele é quem cuida de nós. Ele é quem coloca pessoas na nossa vida para nos apontar o caminho. Tudo isso parte dele, tudo parte dele. Que nós possamos fazer isso e clamar para que jamais também nós sejamos pivô de eventual rebelião, sobretudo aí que tenha por objetivo alimentar o ego. Que o Eterno nos livre a todos disso. Shabbat Shalom.